Você já sentiu aquele frio na espinha ao lavar o cabelo e ver uma quantidade de fios no ralo que parece maior do que o normal? Ou talvez você tenha notado que, ao passar a escova, os fios ficam presos ali, em um emaranhado que te deixa preocupada com o volume que está indo embora. Se você já percebeu isso acontecendo, saiba que não é mera coincidência e existe, sim, uma explicação científica fundamentada para esse fenômeno. A pergunta que não quer calar é: será que isso é apenas uma fase passageira? Ou existe algo de errado acontecendo com o seu couro cabeludo? A verdade é que, na maioria das vezes, essa percepção não é apenas impressão sua, e hoje nós vamos desmistificar essa história de uma vez por todas. Fica comigo até o final, pois revelar o que realmente acontece nesse período pode mudar completamente a forma como você enxerga a sua saúde capilar e, principalmente, a sua tranquilidade diante do espelho. Se você quer entender se o seu cabelo está apenas seguindo um ritmo natural ou se ele está pedindo socorro, este é o momento de prestar atenção em cada detalhe que vamos abordar agora. Para começarmos a entender essa dinâmica, precisamos de um conceito fundamental e muito simples. O cabelo não cresce o tempo todo da mesma forma e nem na mesma velocidade. Pense no folículo piloso, que é a raiz do seu cabelo, como uma pequena fábrica de fios. Essa fábrica opera em ciclos de produção. Existe uma fase de crescimento ativo, uma fase de transição e, finalmente, uma fase chamada de fase telógena, que é justamente o momento em que o fio entra em repouso e está, tecnicamente, pronto para cair. Imagine que o seu couro cabeludo é um jardim com milhares de pequenas plantas. Algumas estão brotando, outras estão no auge do vigor, e algumas já cumpriram seu papel e precisam dar lugar às novas. O cabelo não decide cair do nada. Ele já estava programado para isso lá atrás, quando o ciclo começou. E aqui está o ponto que quase ninguém te conta. O seu corpo tem mecanismos que parecem reagir a mudanças externas. E é aí que a sazonalidade entra em cena. Recentemente, um estudo muito sério realizado na Suíça acompanhou mais de 800 mulheres ao longo de vários anos, e os pesquisadores encontraram um padrão que chamou a atenção da comunidade científica. Foi observado que existe uma quantidade significativamente maior de fios, entrando nessa fase de queda logo após o final do verão. E o que isso significa na prática para o seu dia a dia? Significa que, ao chegar o outono, muitas pessoas vão perceber, de fato, um volume maior de fios na escova ou no travesseiro. Existe, sim, uma sazonalidade na queda capilar. Isso explica por que tantas mulheres relatam que o cabelo começa a cair mais justamente nessa época do ano em que as temperaturas começam a baixar e o clima se torna mais ameno. Além disso, os pesquisadores também notaram um segundo pico, um pouco menor, durante a primavera. Mas o mais intenso continua sendo aquele que ocorre logo após o verão. É como se o seu organismo estivesse fazendo uma renovação natural, um ajuste de estoque após um período de maior exposição solar e mudanças ambientais. Mas agora vem a parte que causa mais confusão, e onde muita gente acaba entrando em pânico desnecessário. Por que exatamente isso acontece? Ainda não temos uma resposta única e fechada, mas a principal hipótese envolve uma combinação de mudanças hormonais e adaptações do corpo ao ambiente. A exposição solar excessiva durante o verão, as alterações de temperatura que ocorrem na troca de estação e até as mudanças no ritmo circadiano do seu próprio corpo podem influenciar esse ciclo de renovação dos fios. É claro que nem toda queda nessa fase de transição de estação é motivo de preocupação extrema, mas também é um erro crasso acreditar que toda e qualquer queda deve ser ignorada ou colocada na conta do outono. É exatamente aqui que mora o perigo para a sua saúde capilar. Se você está acompanhando esse raciocínio e sentindo que essas informações estão te ajudando a organizar melhor o panorama do que acontece com o seu cabelo, eu te convido a deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Dessa forma, você me ajuda a entender que esse tipo de conteúdo técnico, traduzido de forma simples, é valioso para você e para tantas outras pessoas que buscam entender o próprio corpo. Voltando ao nosso foco, a queda sazonal, aquela ligada ao outono, costuma ser um evento temporário.
O cabelo entra nessa fase de desprendimento, cai, e logo depois, o ciclo se reorganiza automaticamente. É quase como uma troca de pelagem. No entanto, o problema começa a dar sinais de alerta quando essa queda dura muito mais tempo do que o esperado, quando ela vem acompanhada de um afinamento visível dos fios, ou quando você percebe uma perda de volume que não acontecia antes. Nesse caso, a explicação do outono pode ser apenas uma coincidência, ou um fator secundário, e pode existir um desequilíbrio muito maior por trás dessa história. E esse é, sem dúvida, o maior erro que as pessoas cometem. Elas se agarram à ideia de que tudo é normal por causa da época do ano e acabam ignorando sinais cruciais que o seu organismo está tentando enviar. O cabelo, em muitos aspectos, funciona como um termômetro da sua saúde sistêmica. Se existe uma deficiência nutricional, uma alteração nos seus níveis hormonais, um período prolongado de estresse ou algum outro desequilíbrio interno, a primeira coisa que o corpo faz para economizar energia é sacrificar os fios de cabelo, que não são vitais para a sua sobrevivência. Por isso, a diferença entre uma queda fisiológica, que é aquela natural, e um problema real, que requer atenção médica, é fundamental. Quando você tenta tratar apenas o sintoma, usando produtos que prometem milagres, mas não olha para a causa, o problema continua lá, escondido, esperando para se manifestar novamente. O tratamento correto só traz resultados sólidos quando ele é direcionado para a origem do desequilíbrio. Muitas vezes, a pessoa chega ao consultório preocupada com a queda de outono, mas, ao analisar o histórico, descobrimos que ela está com baixo consumo de proteínas, ou que os níveis de ferro, zinco ou vitamina D estão muito baixos. O outono pode ter apenas dado o empurrão final para uma queda que já estava sendo preparada por uma má nutrição ou um descompasso hormonal. O estilo de vida moderno, cheio de pressa, noites mal dormidas e dietas restritivas, é um combustível potente para a queda capilar. Não adianta querer um cabelo forte e volumoso se o seu corpo está sofrendo para manter as funções básicas em dia. É um sistema interligado. Aumentar a ingestão de nutrientes essenciais, gerenciar o estresse e manter o couro cabeludo limpo e saudável são pilares que não podem ser negligenciados em nenhuma estação do ano. Outro ponto que merece sua atenção é a forma como você cuida do couro cabeludo. Muitas pessoas, na ânsia de resolver a queda, acabam sobrecarregando o couro cabeludo com produtos inadequados, massagens agressivas ou lavagens excessivas que irritam a pele. O couro cabeludo é uma extensão da nossa pele, e ele precisa de um ambiente equilibrado para que o folículo produza fios saudáveis. Inflamações, como a dermatite seborreica, que causa caspa e oleosidade excessiva, também podem piorar a queda, tornando o ambiente do couro cabeludo um terreno infértil para o crescimento capilar. Portanto, se você notar coceira, vermelhidão ou descamação, não trate isso apenas como algo estético. É um sinal de que a saúde da sua pele está comprometida. A clareza diagnóstica é o seu maior aliado. Se o seu cabelo cai mais no outono, observe a intensidade. Se a quantidade for muito grande, ou se houver falhas claras, não hesite em buscar orientação profissional. Não se trata de medo, mas de responsabilidade com o seu próprio bem-estar. A boa notícia, e quero que você se lembre disso com carinho, é que na grande maioria dos casos, existe sim uma solução. A ciência capilar evoluiu muito e hoje temos ferramentas eficazes para recuperar a saúde dos fios. Mas a solução começa sempre com um passo muito simples: entender o que está acontecendo especificamente com você. O que funciona para uma pessoa pode não ser a melhor estratégia para outra, porque cada organismo reage de uma maneira diferente. Se você percebe que o seu cabelo está caindo mais nesse período, use a observação a seu favor. Mantenha um diário. Perceba se há outros sintomas, como unhas fracas ou fadiga constante. Tudo isso conta uma história que o médico dermatologista ou o tricologista vai precisar saber para te ajudar da melhor forma possível. O conhecimento é a ferramenta mais poderosa que você pode ter para tomar decisões conscientes. Não se deixe levar por promessas de soluções mágicas que resolvem tudo em uma semana. A saúde capilar é um processo de médio a longo prazo. O ciclo do cabelo é lento,
E a recuperação também exige paciência e consistência. Quando você entende que a queda, seja ela de outono ou não, é um reflexo do que acontece dentro de você, a sua relação com o seu espelho muda. Você para de se culpar e começa a cuidar do seu corpo de forma integral. A estética é apenas a vitrine. A saúde é o que sustenta tudo isso. Espero que este conteúdo tenha trazido a clareza que você buscava. Se este vídeo te ajudou a enxergar seu cabelo de uma forma diferente, mais técnica e menos assustadora, eu peço que você salve este conteúdo para consultar quando necessário e compartilhe com aquela amiga ou familiar que também vive nessa constante dúvida sobre por que os fios estão caindo. Lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui, o nosso foco é exatamente este: desmistificar a queda capilar, trazer a ciência para perto de você e te ajudar a cuidar da sua saúde, não apenas pela estética, mas de dentro para fora, com a segurança que você merece. O seu cabelo é um reflexo do seu cuidado diário, e agora que você tem mais informações, você está muito mais preparada para enfrentar esse desafio. Não espere que o problema se agrave para buscar orientação. O momento ideal para começar a se cuidar é sempre hoje. Cuide-se bem, pois a sua autoestima e a sua saúde merecem toda essa dedicação. Agora que estabelecemos essa base fundamental sobre o ciclo de vida dos fios e a necessidade de olhar para dentro, precisamos avançar para um terreno que muitas vezes é negligenciado: a influência dos hábitos invisíveis no nosso couro cabeludo. Sabe aquela rotina que você cumpre quase no automático, sem pensar muito nas consequências a longo prazo? Pois é, ela pode ser a causa silenciosa de um afinamento, que você só nota quando o volume começa a diminuir drasticamente. Muitas pessoas focam obsessivamente em tônicos, vitaminas e shampoos caríssimos, mas ignoram a mecânica básica de como tratam o couro cabeludo no dia a dia. Vamos falar primeiramente sobre a temperatura da água. É um detalhe que parece trivial, mas a água excessivamente quente é uma das maiores inimigas da sua barreira cutânea. O couro cabeludo é uma extensão da pele do rosto, e nós sabemos o quanto você se esforça para manter um skincare em dia. Por que então tratar o couro cabeludo com agressividade? A alta temperatura estimula a produção excessiva de oleosidade em algumas pessoas, criando um ambiente favorável para a proliferação de micro-organismos que podem causar inflamação. A inflamação, por sua vez, é um gatilho clássico para a queda excessiva. Portanto, comece a observar a temperatura do seu banho. Água morna ou fria não é apenas um conselho de estética. É uma medida de proteção para os seus folículos. Além disso, temos a questão da higienização. Existe um mito recorrente de que lavar o cabelo todo dia faz cair mais. Isso é um equívoco perigoso. Se o seu couro cabeludo é oleoso, deixar de lavá-lo permite que o sebo acumule, obstruindo o ósteo folicular e criando um ambiente propício para a dermatite seborreica. A caspa, que muitos tratam como uma coisa estética que se resolve com um shampoo qualquer, é na verdade um processo inflamatório que, se não for controlado, pode, sim, interferir na qualidade do crescimento do seu fio. O cabelo que nasce em um couro cabeludo inflamado já nasce mais fraco. Ele chega ao final da fase anágena, a fase de crescimento, muito antes do que deveria. Então a frequência da lavagem deve ser ditada pela sua necessidade real, não por regras genéricas que você leu na internet. O segredo está em usar o produto correto para o seu tipo de couro cabeludo e massagear de forma suave, estimulando a circulação sanguínea sem agredir a barreira de proteção. Entrando na parte nutricional, preciso ser muito clara com vocês. O cabelo é o último lugar para onde o seu corpo envia nutrientes. Se você está com uma deficiência, seja de ferro, vitamina D, zinco ou até mesmo de proteínas, o seu organismo, de forma inteligente, vai priorizar os órgãos vitais. O coração, o cérebro e o fígado recebem os nutrientes primeiro. O cabelo, sendo um tecido queratinizado não vital, fica por último na fila. Por isso, quando você vê o cabelo caindo, ele é um sinal de alerta tardio. É o seu corpo gritando que lá dentro, as reservas já secaram há algum tempo. Por isso, exames de sangue periódicos são fundamentais. A ferritina baixa, por exemplo,
É uma das causas mais comuns de queda em mulheres e muitas vezes nem chega a ser uma anemia propriamente dita, mas já é o suficiente para o corpo entender que não há recursos para manter um ciclo capilar saudável. Não podemos ignorar também o papel do cortisol, o hormônio do estresse. Vivemos em uma rotina acelerada, onde o sono de qualidade virou um luxo. Quando não dormimos bem, o equilíbrio hormonal do corpo inteiro entra em colapso. O estresse crônico mantém o seu corpo em um estado de alerta constante, o que pode levar ao eflúvio telógeno. É aquela queda que acontece cerca de 2 a 3 meses após um evento estressante, uma cirurgia, uma dieta muito restritiva ou uma mudança brusca na rotina. O seu corpo entende que aquele momento de estresse foi um trauma e dispara um sinal para que o ciclo capilar seja interrompido precocemente. É por isso que, muitas vezes, a pessoa olha para trás e não entende o porquê da queda, já que o evento estressor aconteceu meses atrás. A percepção do tempo para o nosso organismo é diferente da nossa percepção consciente. Outro ponto que exige nossa atenção é o uso excessivo de ferramentas de calor. A chapinha e o babyliss atingem temperaturas que podem desnaturar as proteínas do fio. Embora o dano seja na haste, ou seja, na parte do fio que já está morta, o calor excessivo próximo à raiz pode gerar uma fragilidade térmica que, somada a produtos químicos de alisamento ou coloração mal executados, cria um cenário de quebra severa. É muito comum confundir quebra com queda. Se você sente o seu cabelo mais ralo nas pontas e vê muitos pedacinhos curtos espalhados pela casa, observe se não é quebra mecânica. A estrutura do fio está sendo comprometida e ele não aguenta a tração da escova. Nesses casos, o tratamento não é apenas clínico, é também de reconstrução e proteção. O uso de um bom protetor térmico é inegociável se você faz uso frequente dessas ferramentas. Quero convidar você a refletir sobre o seu estilo de vida como um todo. A atividade física, por exemplo, melhora a circulação sistêmica e a oxigenação do couro cabeludo. O exercício ajuda a regular os níveis de estresse e melhora a qualidade do seu sono, o que é um ciclo virtuoso para a saúde dos seus fios. Não se trata de buscar a perfeição, mas de entender que o seu cabelo é um espelho da sua vitalidade. Quando você começa a tratar o seu corpo com mais respeito, a estética flui naturalmente como consequência. Não há milagre em frasco que substitua uma base sólida de saúde metabólica. E falando em produtos, gostaria de deixar um alerta importante sobre o mercado atual. Somos bombardeados por propagandas de suplementos milagrosos que prometem cabelos longos em tempo recorde. Muitos desses suplementos contêm doses cavalares de vitaminas que, se você não tiver deficiência, podem até ser prejudiciais ou simplesmente eliminadas pelo seu corpo através da urina. Gastar dinheiro com suplementação sem um diagnóstico prévio é como tentar consertar um carro sem abrir o capô para ver onde está o defeito. O diagnóstico médico, através de uma tricoscopia, que é aquele exame onde o médico utiliza uma lente de aumento para observar o couro cabeludo em detalhes, é indispensável. Ele permite ver se o seu folículo está miniaturizando, o que é um sinal clássico de alopecia androgenética, um quadro que exige um tratamento completamente diferente de uma queda por deficiência nutricional. O diagnóstico correto é o que separa um tratamento de sucesso de um desperdício de tempo e dinheiro. Para encerrar esta nossa conversa, quero reforçar que o processo de recuperação capilar é uma maratona, não uma corrida de 100 metros. Vai haver dias em que parecerá que nada está mudando e que a queda continua intensa. Nesses momentos, a paciência e a disciplina com o tratamento proposto pelo seu profissional serão o seu maior trunfo. Tire fotos, monitore o volume e a espessura dos fios a cada 3 meses. A comparação visual é uma poderosa ferramenta de motivação, pois muitas vezes no dia a dia a gente não percebe o progresso lento e constante que está acontecendo. Você é a protagonista da sua saúde capilar. Ninguém conhece o seu corpo, a sua rotina e as suas mudanças melhor do que você mesma. Use essa percepção a seu favor. Torne-se uma observadora atenta de si mesma. Se algo parece estranho, se a textura mudou, se você sente o couro cabeludo sensível ou com descamação, não ignore. Investigue. A medicina capilar evoluiu muito nos últimos anos,
e temos recursos incríveis, desde terapias injetáveis no couro cabeludo até tecnologias a laser de baixa potência que auxiliam na densidade capilar. O horizonte de possibilidades para quem busca orientação profissional é vasto e muito promissor. Espero que esta jornada de esclarecimento tenha te dado a segurança necessária para agir. O medo se dissipa quando o conhecimento entra em cena. Agora, você não está mais apenas reagindo a um problema. Você está compreendendo o organismo que sustenta tudo o que você é. Continue acompanhando nossas próximas discussões, onde vamos explorar temas ainda mais específicos, como o impacto dos hormônios na menopausa e o cuidado capilar pós-parto, que são fases que demandam uma atenção muito particular. Mantenha o foco, cuide da sua nutrição, observe os sinais que o seu corpo te envia e, acima de tudo, tenha paciência com o seu tempo biológico. Estamos juntos nessa caminhada em busca de um cabelo saudável, vibrante e principalmente de um corpo que se sente bem por dentro. Agradeço imensamente pela sua atenção e por ter dedicado este tempo a aprender algo novo sobre você mesma. Se este conteúdo trouxe luz ao seu processo, não deixe de compartilhar com alguém que precisa dessa mesma clareza. Nos vemos em breve, no próximo episódio da nossa série sobre o universo capilar. Até lá, cuide-se com carinho, pois a sua saúde é o bem mais precioso que você possui, e cada gesto de cuidado conta. Fique bem, e até a próxima.